nessa curta viagem. Com a mudança ver mais cores, libertando uma alma, trazendo vida nova com sorrisos e sabores, como de novos valores, junto com novos amores, cicatrizando as feridas advindas de nossas dores, trabalhando em nossas crenças, buscando pela origem, tipo fogo queimando uma pilha de papéis até virar a fuligem. Sei que nem sempre é fácil, ainda mais no momento em que temos as crises. Por isso é importante a rede de apoio e suas diretrizes. Encontrar o sentido da vida é um sentimento impagável. Entender o significado e suas nuances é formidável. Amanhã vem o sábado de sol. Essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador. Sentimento inicial. Acordar pela manhã e vem o sábado de sol. Essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador. Sentimento. O recado no papo reto fica aos capacitistas que não passam pelos dilemas relatados pelos autistas, também por hiperativos que podem ser desatentos e limítrofes cansados da taxação e julgamentos. Reduzir a mimimi é falta de conhecimento, de profunda ignorância a qual não tem o menor cabimento. Passou por aquele contexto, não, porque desse pretexto então foi de tanto ouvir as pessoas reproduzirem sem ler algum texto com fontes confiáveis, verdadeiras informações, sem propagação de grupo de zap em desinformações. Um salve bem maroto, eu também deixo os compulsivos, que durante os anos da vida ao sofrimento foram cativos. Pessoas com ansiedade, algum nível de depressão, o que não se resume à falta de Deus ou fé e oração. Isso é falta de dopamina e também serotonina, junto à noradrenalina que compõe nossa autoestima. Amanhã vem no sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento inicial. Acordar pela manhã e ver no sábado de sol. Essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento inicial. E fica essa mensagem, né? Que, como eu disse ali, nos tempos difíceis é sempre bom a gente ter uma rede de apoio, né? E eu estava compartilhando até com o Marcão hoje, ontem e hoje também, né? Um pouco do quanto eu me sinto deslocado. Enfim, para quem não sabe, eu moro em Joinville, Santa Catarina, né? Acho que vocês já devem ter uma ideia de como é que é o lance por aqui. E eu me sinto muito sozinho, assim, né? Na questão toda de linha de pensamento, interpretação do que é o cristianismo e tudo mais, né? E aí que eu resolvi ligar pro Marcão, né? Que, tipo, pô, aí acionar a família mesmo, que isso é extremamente importante, né? Inclusive é bíblico também, para que a gente esteja num corpo, né? E é isso, no fim das contas eu queria só deixar essa mensagem mesmo. Obrigado, que Deus abençoe. Vini, nós que agradecemos a você, Vini, sempre trazendo aqui uma letra que faz a gente refletir. Inclusive, alguém aqui no chat perguntou como é que faz para ouvir de novo. A Dessa Lopes gostou muito, como todos aqui, e pergunta como é que ela consegue ouvir de novo. Eu não sei se já está na plataforma, se você já conseguiu lançar. Não, porque eu estou trabalhando ainda na edição final do áudio e tudo mais, né? Tem outras coisas que eu preciso ajeitar na música, né? Ajeitar na música. Mas logo, logo eu estou lançando nas plataformas. Beleza. Em breve estará nas plataformas. Conte com a gente para alavancar essa canção aí, tá bom, Vini? Obrigada. E agora é a vez da Lolo. Rani, o que você tem para falar para a gente desse louvor de hoje? Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu já vou puxar o carro pedindo desculpa pela voz. Eu estou gripada. No meio da música ainda entrou. Fiquei extremamente emocionada, então juntou gripe, choro. Olha, sem estar gripada, já desafio, imagino gripada. Mas eu queria transmitir esse momento, é um momento muito, muito difícil, assim, para mim, muito pesado, muito complicado. Mas é muito bom, assim, poder contar com vocês, assim, como Vini, assim, meu, vocês são uma rede, nós somos uma rede,
E é bom saber que, né, estamos mesmo, cada um aí no seu cantinho, a gente está bem perto. E é isso, gente. Nossos irmãos nos fortalecem, Deus nos fortalece. E aí a gente vai seguindo. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não está aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo, tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não está aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizer, tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Se recebo dor e devolvo o amor. Se recebo dor e devolvo o amor. E enquanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. Uau, Lô. Tudo vai ficar bem e as nossas lágrimas vão secar. Amém? Mesmo quando a gente não acredita que isso vai acontecer. Aí a gente vem para uma reunião como essa online, onde estamos distantes uns dos outros fisicamente, mas a gente consegue se conectar. Sentir a dor um do outro, chorar junto, se emocionar junto. E acreditar da onde a gente não tem fé. Crendo, quase não crendo, mas não deixando de acreditar que tudo vai ficar bem e as nossas lágrimas vão secar sim. Obrigada, Lô. Obrigada, porque ela está gripada, está passando pelas dificuldades que eu não sei o que é, mas, como eu disse, até no momento que eu estava partilhando com vocês, todos nós temos momentos difíceis. E certamente a Lô está passando por alguma situação, ou ela, ou alguém que ela conhece, e isso mexe com a gente. Ela conseguiu passar mais uma vez através dessa canção que a gente precisa acreditar, mesmo que
que nada diga que vai dar certo, né? Enquanto houver sol, né, Pastor Marcos? Enquanto houver sol. Enquanto houver sol. Tem uma pessoa que está com a gente, peraí que eu vou achar aqui no chat. É a Andréa Nunes, ela botou assim no chat: boa noite, sou nova aqui e gostaria de contatos para conseguir conversar. Andréia, eu acredito que você recebeu o link através de algum grupo que você está inserida. Então, você pode, no grupo, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de te achar no grupo, tá? Então, você pode colocar assim: oi, eu sou a Andréia, que colocou aquilo lá no chat, que certamente a gente vai entrar em contato com você na DM e a gente vai conversar e partilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, mas também as nossas fortalezas, tá bom, Andréia? E ao final do culto, se você quiser falar, fica à vontade, você não precisa abrir a câmera, pode levantar a sua mãozinha e você vai ser chamado e quiser falar, fique à vontade, porque aqui é um local onde a gente partilha mesmo, dores, dificuldades, alegrias, derrotas, vitórias, a gente chora junto, mas a gente também sorri junto, tá bom, Andréia? São fortes emoções que a gente vive aqui, né? E é isso. Por mais que a gente tenha dificuldade em acreditar que a tempestade... Uma coisa que eu costumo pensar é o seguinte: quando tá... Não sei aí, mas aqui em Jundiaí está extremamente frio. Hoje saiu um solzinho tímido, graças a Deus as minhas gatas puderam tomar o solzinho, mas tem feito dias nublados, né? Então, que quando a gente olha assim para o alto, a gente vê aquele dia nublado, a gente não vê o sol, apesar da gente saber que enquanto houver sol vai ficar tudo bem, mas a gente não consegue ver o sol. Mas quando a gente... Eu sei que está meio difícil falar sobre avião diante de tantas coisas difíceis que a gente está vendo, né? Mas para quem já andou de avião, quando ele consegue ultrapassar as nuvens, o que está lá? O sol. Então, mesmo com toda nebulosidade que a gente possa estar passando em qualquer área da nossa vida, ou alguém que a gente preze muito, que a gente conheça, e está passando por alguma nebulosidade, muitas vezes a gente se sente impotente para ajudar essa pessoa, saiba que acima de toda nebulosidade há o sol. E enquanto houver sol, a gente vai ter esperança. E sol vai ter todos os dias, porque Deus é o sol da minha vida, sabe? E não importa se o que você chama de Deus não é o que eu chamo de Deus. Se você tem uma dupla pertença, ou até mesmo uma tripla pertença, saiba que você é muito bem-vindo aqui, pode ficar à vontade, porque aqui a gente não faz esse tipo de discriminação, sabe? Aqui é a Igreja da Garagem, nós somos uma igreja que procuramos viver a teologia latino-americana. Nós somos inclusivos, nós somos afirmativos, nós somos antifundamentalistas. A gente procura mesmo vivenciar o que Jesus nos ensinou, que é se preocupar uns com os outros, com os menos favorecidos, tornar a caminhada das pessoas que vivem mais à margem da sociedade um pouco mais digna. Tem sido difícil, tem sido muito difícil em meio a tudo que a gente está vivendo, mas a nossa luta é essa, caminharmos juntos de encontro à humanidade, tornando a caminhada dos nossos irmãos e a nossa também mais digna possível. Então, se você chegou aqui, certamente você veio de uma igreja, de uma criação religiosa fundamentalista, que disse que muitas vezes você ia para o inferno, que você estava errado, que Deus ia te castigar. Não, a gente não acredita nisso. Eu realmente não acredito num Deus castigador. Eu acredito que muitas coisas que nós passamos na vida são consequência das nossas escolhas. É óbvio. As escolhas são precedidas de consequências. Mas Deus não castiga a gente, não. Ele nos ama, ele tem bondade e misericórdia para a gente todos os dias. Então, saiba que a Igreja da Garagem tenta viver não só na roupagem de uma igreja não fundamentalista, sabe, progressista, não. Apesar da gente muitas vezes esbarrar em dificuldades, porque aonde há pessoas haverá dificuldades, mas ainda que aonde há pessoas há problemas, aonde há pessoas também há solução. Então, saiba, Andréia, e a todos e todas e todos que estão aqui, que vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinha.
Porque se eu estivesse sozinha, eu acho que eu nem estaria aqui hoje. Não estaria aqui falando com vocês. Eu também tenho os meus momentos difíceis, as minhas dificuldades, mas eu agradeço a Deus por ter encontrado vocês há mais de um ano, vocês estarem caminhando comigo aos trancos e barrancos, e eu também estou caminhando com vocês. Ainda que eu tenha muitas falhas, erro pra caramba, mas é isso. A gente continue nessa caminhada, valeu? E agora é um momento que eu vou chamar a nossa pastora, a pastora Adele, que vai estar partilhando uma palavra conosco, então fique à vontade para ouvir, e assim que ela terminar, eu volto aqui para que a gente possa partilhar também alguma coisa junto com a nossa pastora e com todo mundo aqui, tá bom? Pastora Adele? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Bom. Então, gente, eu queria falar com vocês, mas antes, vamos levar nossos pensamentos e eu quero pedir para Deus que esse seja um momento de que o Espírito de Deus esteja aqui no meio de nós, como já tem estado desde o começo desse culto, essas canções maravilhosas, e que os nossos momentos de convivência, os nossos momentos juntos sejam sempre momentos de descanso, momentos de alegria, momentos de amor, para que a gente possa deixar a caminhada do outro mais leve, que um possa deixar a caminhada do outro mais leve, que a gente possa se apoiar e ser igreja, ser Deus na vida de cada um. Então, é o que eu estou pedindo nesse momento. E hoje eu quero pedir uma licença poética para vocês. Eu gosto muito de falar de Jesus, sempre falo sobre Jesus, eu sou totalmente apaixonada por Jesus. Mas hoje a minha palavra vai ser do Velho Testamento. E eu vou falar sobre uma mulher chamada Rispa, que é uma personagem da Bíblia que é pouco conhecida. Eu conheci essa personagem aqui na nossa igreja, deve ter quase uns 4 anos isso, faz muito tempo, quando a gente recebeu uma pregadora de fora. E ela veio numa ocasião, um dia muito triste, assim, porque foi uma daquelas crianças, sabe, que foi atingida por uma bala perdida em algum lugar ali pelo rio. Não lembro qual era a criança, mas foram muitas, né, infelizmente. E nesse dia, essa dor nos atravessava. E ela trouxe a história de Rispa, que é uma história muito forte, de uma mulher muito foda na Bíblia. E eu quero dizer para vocês que, quando a gente fala de Velho Testamento, a gente dá uma filtrada, tá, galera? Porque eram outros tempos, uma outra cultura, e eles tinham ali uma imagem de Deus bem diferente do que a gente tem. Mas ainda assim, são histórias bonitas e que a gente pode tirar muitos ensinamentos. Certo? Então, eu quero convidar vocês para abrir as Bíblias de vocês, ou buscar, ou apenas me ouvir, se quiserem, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21. E aí vai começar a contar essa história. Bora lá. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E eles responderam: A nossa questão com Saul e sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor. Em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas, por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém,
ele pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes, de Gileade, os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Betessã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi, então, colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, território de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelos seus pais. Eita. Então, gente, essa história é uma história muito triste, né? De um tempo de muita barbárie. E acontece que o rei Saul, ele teve um excesso de zelo. Porque esse povo, essa galera, que eram os gibeonitas, eles tinham feito um acordo com Josué lá atrás. E esse acordo, eles chegaram dizendo que precisavam de proteção e tal, mas eles mentiram, né? Eles falavam que as sandálias dos pés deles estavam velhas, né? Que eles estavam andando há muito tempo no deserto e tal. Mas eles mentiram que precisariam de uma proteção, mas na verdade não precisavam. E aí eles ficaram como um penduricalho ali nas 12 tribos de Israel. Aí eles eram a 13ª tribo, que não era uma tribo de Israel. Era um povo com outro costume, um povo que tinha outras crenças, né? Tinham outros valores diferentes. E aí os anos se passaram, e quando Saul foi rei de Israel, Saul falou assim, né? Eu não vou ficar com esse povo, não, porque né, esse pessoal não merecia estar com a gente, enfim, eu não devo protegê-los. E aí o que ele fez? Começou a matar essas pessoas. Só que aqui o texto diz, né, o ensinamento ali judeu diz, né, do povo israelita, que era uma promessa que havia sido quebrada. E quando Josué permitiu que esse povo fosse protegido, o povo de Israel, ele não perguntou a Deus sobre isso. E da mesma forma, Saul, quando ele resolveu que ele iria desfazer essa promessa, né, de proteção, ele também não perguntou nada para Deus, ele foi lá e fez. Mas ele fez, assim, por um excesso de zelo e acabou sendo muito radical. E esse excesso de zelo dele eu vejo até como uma religiosidade, sabe? Sabe aquelas religiosidades, aquelas coisas que as pessoas têm por pura vaidade, por pura religiosidade mesmo, sabe? De querer fazer alguma coisa, mas aquilo não faz mal, não vai fazer bem a ninguém, sabe? Você exigir certa coisa, você pedir alguma coisa nesse sentido. Então, o rei Saul, ele foi zeloso demais. Ele não precisava ter feito isso. E Deus cobrou do povo de Israel essa traição dele, fazendo o quê? A fome, trazendo a fome. Eles eram um povo que viviam ali, né, de plantar e colher, e foram 3 anos em que eles não tinham a colheita. Plantavam, e as plantações secavam, né, não vingavam. E aí, quando Davi foi perguntar, Deus disse que isso estava acontecendo por causa do pecado de Saul, porque ele já havia quebrado uma promessa de sangue com esse povo de Beonita. E aí, então, Davi, não tá, né? Eu sou o rei, vou ter que resolver essa bagaça aí que o outro rei fez. Foi lá falar com os gibeonitas. Os gibeonitas disseram que, olha, não adianta vocês quererem negociar,
nem me dá ouro, nem me dá prata. O que eu quero é fazer a mesma coisa que aquela coisa, né, do olho por olho, dente por dente. Ele não queria matar todos os gibeonitas, extinguir essas pessoas da face da terra? Então, do contrário, a gente também quer agora extinguir a família dele, a descendência dele. Né? E aí, por causa desse erro de Saul, quem pagou foi a descendência dele. E quem era essa descendência? Que foi entregue na mão desses gibeonitas e que foram enforcados. Foram pegos Armone e Mefibosete, que eram os filhos de Rispa. Os filhos de Jonatas, quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que Jonatas era o amiguinho de Davi, né? Então tinha um juramento de proteção com Jonatas. Jonatas morreu, os anos passaram, tá? Isso aqui já é mais para o de Davi. Mas, pela promessa e pela amizade que ele tinha com Jonatas, ele não pegou o filho do Jonatas, que era o outro Mefibosete. Esse ele poupou. Porém, ele pegou os 2 filhos de Rispa, que era concubina do rei Saul, e pegou os outros 5 netos de Saul, que eram filhos da filha de Saul, que era Merabe, filha do rei Saul. E aí esses 7 foram entregues. Essa descendência do rei Saul foi entregue para pagar por uma decisão que ele tomou, né, que não tinha sido uma boa decisão aos olhos de Deus, aos olhos da honra, né, daquele povo, do que eles achavam que era certo de ser feito. E aí, nessa história, entra Rispa. E quem era Rispa, gente? A Rispa, ela era uma mulher da corte. Vocês podem imaginar que ela vivia no castelo do rei. Ela era uma concubina do rei. Ela tinha um lugar, uma posição de prestígio dentro daquela sociedade. E aí, primeiro, morre o marido dela na guerra, né? Saul morreu, o marido, né? Ela era uma concubina, então era uma das esposas, né? Vamos dizer assim. Ele morreu. E aí, quando o marido morre, quem tinha que cuidar da mulher eram os filhos, né? O filho mais velho, ele leva ali a incumbência de sustentar aquela mãe. E aí foram tirados os 2 filhos dela e foram mortos. Então, essa mulher saiu do castelo ali, de uma vida, sabe, da elite, uma vida de riqueza, de fartura, para completa miséria. Né? Ela foi entregue ali a completa miséria. E aí, no meio disso tudo, ela se viu obrigada a lutar pela dignidade da família dela, do que tinha restado ali da família dela. E ela buscou forças onde ela não tinha, e ela estava numa situação que ela jamais imaginou. E quando a gente passa por umas situações que são diferentes, né? Quando as circunstâncias elas são muito difíceis, a gente se vê obrigada a fazer coisas que a gente nunca faria. Né? A dor, ela muda as prioridades da gente. E essa mulher, ela não estava mais ali frequentando os salões, né, do palácio, ela não estava mais nas festas, ela não estava mais, né, participando de banquetes, ela estava lutando para que os seus filhos fossem enterrados. Que era uma situação extremamente indigna e desonrosa. De dia, ela ficava lá com o paninho, vamos dizer assim, espantando as moscas, né? Para ir espantando as aves para que não ficassem por cima daqueles corpos. Uma cena forte, deplorável. E ela ficou lá por 5 meses. E de noite, na certa, ela acendia uma tocha e ela espantava os animais, as feras, né, as bestas feras, né, que a Bíblia fala, que iam ali para devorar a carne, né, dos mortos, né, que ela estava. E lá em Deuteronômio 28, esse costume de não enterrar os mortos já é dito como um sinal de desonra mesmo. Lá está escrito assim, que falando ali dos inimigos, né, da pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, lá em Deuteronômio 28 escreve assim: todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes. E ninguém os enxotará. Então, essa era a maior desonra que poderia acontecer. Porque a morte, ela é uma coisa muito dura. O que traz dignidade à morte, gente? É um enterro, não é verdade? Traz dignidade à morte é aquele momento ali onde a família vela, né, onde a gente faz ali, cada cultura tem o seu ritual.
E nessa situação, eles não foram enterrados, os corpos deles foram tratados com a máxima desonra que poderia acontecer. E aí a Rispa, ela estava ali lidando, gente, com o descaso, né, do Estado, sabe? O rei Davi não estava nem lembrando daqueles corpos, ele nem lembrava o que tinha acontecido, mas por aquele costume, os filhos dela ali também, os parentes, né, que eram parentes dela também, os outros 5 que ali estavam, netos de Saul, estavam nessa situação, e ela estava ali lutando para que houvesse justiça, para que aquilo fosse reparado. E isso me faz muito lembrar essas mães que sofrem, das famílias que sofrem com o descaso do Estado, famílias que têm, né, seus filhos mortos, a grande maioria da nossa população preta, né, que é exterminada diariamente, infelizmente, pela violência policial, pela violência do tráfico, por tantas mazelas da nossa sociedade. E essas famílias lidam com esse descaso o tempo inteiro. Essas famílias lidam clamando pelo mínimo, sabe? Que é a dignidade para os seus filhos, para a sua família. E aí eu fico pensando também quantas famílias, quantas mães, quantos filhos pagam, né, pelas atitudes impensadas dos seus pais, quantos filhos pagam pelas atitudes impensadas de suas mães, de seus pais, e acabam pagando ali em vida, né, sofrendo descaso, sofrendo sequelas emocionais, sofrendo tantas coisas assim que deveriam ser básicas para eles, né? É o mínimo que a gente poderia esperar, de repente, do amor de uma família, do amor de um pai, a gente não tem. Então, para muitas pessoas é negada essa dignidade. E essa, gente, é uma história que fala sobre honra. E Rispa, ela queria trazer, ela queria honrar os filhos dela, e ela queria defendê-los ali naquela situação, mesmo que ela não estava nem contestando, sabe? Por que eles morreram, que era justo, que era injusto. Ela estava ali lutando e ela sofria, e era uma situação constrangedora para quem passava. Ela assim, vamos lá, minha irmã, olha lá a Rispa, vê essa bichinha. Né? A mulher vivia no castelo, agora está aí vestida com esse pano de saco, que também era o sinal da máxima humilhação, sabe? Quando você tinha uma causa muito justa, você vestia um pano de saco e se colocava ali em oração para que a sua causa fosse atendida, né? E até hoje existem igrejas que fazem isso, né? Nas campanhas vestem um pano de saco para pedir alguma coisa, e isso vem desse tempo, desse costume. E Rispa estava ali, né? Com aquela roupa grosseira, né, se protegendo ali e tentando proteger a dignidade dos filhos dela. E aquela atitude daquela mulher, ela constrangeu o rei com o amor. O amor dela era tão grande pelos filhos dela, ela passou 5 meses na rua, 5 meses ali no pé da montanha, protegendo os corpos deles. E ela constrangeu a sociedade inteira, e esse constrangimento foi tão grande, e foi contagiando todo mundo até que chegou aos ouvidos do rei Davi. E aí, então o rei Davi pegou, é mesmo, esse pessoal tá lá, né? Não foi enterrado, tá? Que pena. Aí nisso ele lembrou de quem? Lembrou de Saul e do Jonatas. E mandou buscar os ossos deles que estavam em outra cidade, na guerra que eles tinham perdido ainda, que foi antes, né? Desses 7 serem enforcados. E os ossos de Saul e de Jonatas também estavam lá, sem serem enterrados, sofrendo indignamente e tal. E era uma coisa que não ocupava a cabeça do rei. Morreu, que liga. Não estava pensando nisso. Mas aquela mãe era importante e ela não desistiu desse intuito, ela não entregou, ela perseverou para que fosse feita a justiça, para que houvesse honra, para que fosse resgatada a dignidade. E ela conseguiu contagiar toda a cidade até chegar no rei e ele ficar constrangido. Então ele foi lá e resgatou os ossos do outro rei, resgatou os ossos do Jonatas, que ele gostava tanto, que inclusive nem quis matar o filho do Jonatas, né, que também era descendência de Saul,
Então, ele foi lá e resgatou esses ossos para que pudessem ser enterrados, atendendo o pedido de Rispa. E ela não trouxe dignidade só para os filhos dela. Ela trouxe dignidade para toda aquela comunidade, para toda aquela sociedade, porque havia uma coisa muito errada, que eram pessoas inocentes, pagando por um erro do pai deles ali, do avô, que não tiveram direito nem a ter um enterro justo, sabe? E é uma coisa tão errada, sabe? Que fede. Sério. É uma coisa tão ruim, assim, que aquilo mancha toda uma sociedade. E o sacrifício de Rispa, ele resgata, sabe, a dignidade de toda a comunidade. E aí a lição que eu tiro disso tudo é que a gente nunca deve se acostumar com as injustiças. A gente precisa lutar e precisa fazer o básico por aqueles que a gente ama, sabe? Porque ali, gente, ela não queria muito, ela queria só o óbvio. Óbvio. Morreram, então me deixa enterrar. Então a gente não pode deixar de fazer o óbvio, sabe? A gente não pode se acostumar com uma coisa injusta ali, que a nossa cara é tão feio. Mas a gente se acostumar, deixa o bicho comer. Entendeu? Tá acontecendo aqui uma situação triste, não deixa o bicho comer. Ah, meu filho está sofrendo uma coisa na escola, eu não faço o básico de escutar ele, sabe, de fazer o que está ao meu alcance, sabe? Você tem sido negligente com as pessoas ao seu redor? Você tem sido negligente com a sociedade? Você tem sido negligente com as pessoas que você ama? É a sua família? Quem é a sua família? Sua família são seus amigos? Está cuidando deles? Sua família, tá? São seus filhos, seu marido, seus netos? Você tem sido negligente com eles? Como é que tem sido o seu tratamento? Então, a gente precisa fazer o mínimo em todos os ambientes, por todos aqueles que a gente ama, certo? E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite. Uma mensagem dolorida, uma mensagem aterradora, uma história muito difícil, mas que eu quero deixar para vocês. Quero deixar para vocês esse alerta, né? Que a gente nunca deixe de lutar pela dignidade, que a gente nunca deixe de fazer o mínimo porque a gente ama, que a gente não passe, né? Vendo ali os ossos, né? Vendo ali uma carne apodrecendo, a coisa fedendo. Você finge que não é com você. Então vamos tomar a responsabilidade, entendeu? Vamos tomar a responsabilidade de cada um para com os seus, né? E para com o mundo. E a gente fazendo certo, a gente resgata a dignidade da sociedade, a gente resgata a dignidade, sabe, do coletivo também. Obrigada, pastora Adélia, por trazer essa mensagem que, além de ser do Antigo Testamento,